Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aulão agora sobre círculo trigonométrico, relações trigonométricas, especificamente redução ao primeiro quadrante, ou seja, a gente está acostumado a trabalhar seno, cosseno e eventualmente tangente, que é o quociente das duas, né? Então, tangente de um ângulo, vocês sabem da aula de trigonometria, que é o seno dividido pelo cosseno. A gente está acostumado a trabalhar com esses valores aqui, dos ângulos notáveis, que são eles 30, 45 e 60, que eles estão aqui, né? E eles estão posicionados sempre no primeiro quadrante, certo? Então, você tem 30, 45, 60, mais ou menos aqui, beleza? Aí, esses caras você sabe, por quê? Você gravou o quê? 1, 2, 3, 3, 2, 1. 2 para cada um. 2 em todo mundo. Raiz onde não tem 1. Falar novamente. 1, 2, 3, 3, 2, 1. 2 para todo mundo. Raiz onde não tem 1. Beleza? Então, a gente sabe o seno, cosseno e tangente desses três ângulos que são os notáveis. Porém, às vezes surgem uns desafios que a gente pensa que é impossível fazer. Por exemplo, qual é o seno de 1110? E aí? Pode surgir também qual é a tangente de 960. Opa, eu sei, porque eu descobri que tangente é o seno dividido pelo cosseno. Mas espera aí, mas eu não sei o seno de 960 nem o cosseno, ou seja, eu só sei se for com 30, com 45 e 60. Então essa é a aula. Ou seja, eu vou reduzir tudo que não é do primeiro quadrante para cair no primeiro quadrante. Então vamos verificar como que faz isso. Vamos lá, primeira coisa, vamos trabalhar e entender um pouco melhor o círculo trigonométrico. 30, 45, 60, sabemos que o sentido é esse daqui. Eu começo no 0 grau, vou 30, 45, 60. Quando eu chego aqui, eu chego em 90. Então, cada quadrante é 90. Então, o segundo mais 90, 90 mais 90 é 180. O terceiro mais 90, 270. E o quarto quadrante mais 90, vou parar, enfim, no 360 graus. Beleza? Beleza. Agora vamos pensar um pouco mais em relação a esses ângulos. Tudo vai ser relacionado a ele. Então, prestem bastante atenção, que é interessante. Por exemplo, se eu tenho nesse pedacinho aqui exatamente 30 graus, então se eu transferir esse pedacinho para cá, eu tô andando para trás, então tem que diminuir 30 graus. Então vai dar exatamente 150, certo? Então o colega do 30 é exatamente o 150. Por quê? Porque 150 para chegar a 180 falta 30, beleza? E eles sempre aumentam de 15 em 15, 30 para 45, 15 para 60, 15. Então, eu vou diminuir 15 aqui, eu vou diminuir 15 aqui. Se eu diminuir de 150, 15, dá exatamente 135. Se eu diminuir mais 15, dá exatamente 120. O que eu estou querendo dizer? Que existe uma relação entre os ângulos 30 com 150, 45 com 135 e 60 com 120. Ou seja, o resultado numérico, quando a gente for trabalhar seno e cosseno com eles, vai ser o mesmo. Só que eu fiz uma relação horizontal, eu posso transferir então ela para vertical da mesma maneira, né? Transfere o primeiro, depois vai contando de 15 em 15, e aí vocês vão encontrar todos os ângulos que aparentemente não tinha nada a ver com 30, 45, 60. Você vai ver que a partir de agora, você vai ver que tem sentido sim. Por exemplo, sabemos que aqui é 30 e aqui é 30, então vou andar mais 30. Então vou andar o mesmo 30 aqui, 180 mais 30, 210, certo? Então, 180 mais 30 dá exatamente 210. Mais 15, 225. Mais 15, 240.
certo? Então, sempre de 15 em 15, seguindo o sentido do círculo trigonométrico. Beleza? Beleza. Então, eu praticamente finalizo a questão como? Continuo tendo 30, uso 30 como referência. Volto aqui, se eu voltar eu vou diminuir. Quanto que dá 360 menos 30? 330. Se eu diminuir 15, 315. Se eu diminuir 15, 300. Certo? Então, eu tenho os ângulos aí, eu tenho os ângulos todos relacionados através dessas linhazinhas. E o que significa isso? Significa que o 240 também é coleguinha do 300, que o 225 também é coleguinha do 315 e que o 210 também é coleguinha do nosso querido 330. Então, existe toda essa relação de horizontal com vertical. A mesma coisa que aconteceu aqui vai acontecer no outro. Então, perceba o que eu vou fazer nesse outro exercício aqui, nesse outro círculo. Ou seja, eu vou ter uma relação que vai sair daqui e bater aqui. Eu vou ter um cara que vai sair daqui e bater aqui. Um cara que vai bater até aqui. Um cara que vai bater até aqui. Deu para entender, gente? Então, as relações vão ser sempre desse formato, ok? Ou seja, o cara que está aqui vai ter um correspondente aqui, esse correspondente vai estar aqui, que vai estar aqui, que vai estar aqui, beleza? E assim a gente faz todas as relações de parceria entre os ângulos, digamos assim, né? Então, continuando o desenho aqui, então eu tenho, vou dar uma roubada aqui, foi mal. Então, eu tenho isso daí, ou seja, 30 é coleguinha do 330, que é coleguinha do 150, que é coleguinha do 210, certo? Por sua vez, o 45 que está aqui, ele é coleguinha do 135 que está aqui, certo? Que ele é coleguinha, o 135 do 225. Depois eu vou explicar o que significa esse coleguinha, esse coleguismo, que é coleguinha do 315. E por fim, o 60, colega do 300, que é colega do 240, que é colega do nosso querido 120. E aí, a partir disso, eu consigo fazer esses desafios que me foram propostos anteriormente. Juro, Humberto, que você consegue? Juro. Vou mostrar para vocês. Uma coisa interessante que eu quero falar antes é o seguinte. Toda vez que você considerar observar o eixo X, né? Você está sempre relacionando o cosseno. E toda vez que você estiver relacionando o eixo Y, você vai estar sempre relacionando ao seno. Por que, Humberto? Porque prestem atenção aqui, por exemplo, aqui nesse primeiro caso aqui. Por que o eixo X é cosseno? Você está falando que o eixo X eu vou estar analisando o valor de cosseno. Por quê? Essa é a dúvida, né? Atenção, prestem atenção nesse 30 graus aqui. Eu vou desenhar ele aqui. Então, perceba que o mesmo 30 graus que está aqui. Então, desenhei, fiz um triângulo. Esse círculo trigonométrico, ele sempre tem raio 1. Ele começa no 0 e termina no 1. Então, ele tem raio 1. Para baixo e para a esquerda é negativo, para a direita e para cima é positivo. Então, se tem raio 1, aqui é 1. Aqui é o valor do x que eu estou procurando, certo? Beleza. Existe uma relação trigonométrica que trabalha esses dois lados aqui. Vocês estão ligados aí da aula de trigonometria que segue na descrição do vídeo, que em relação ao ângulo de 30, isso aqui é meu cateto adjacente, isso aqui é minha hipotenusa, e a gente sabe que a relação que manda aí é justamente o que eu estou falando, a relação cosseno, ou seja, o cosseno vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Porém, como a hipotenusa vale 1, o cateto adjacente vale x, vai dar x sobre 1. X sobre 1 é a mesma coisa que x. Então, de fato, analisando o eixo x, eu estou analisando o cosseno do ângulo.
de forma análoga eu tenho para o eixo Y, certo? Logo, eu tenho algumas relações extremamente importantes que eu quero passar para vocês. A partir disso, eu descubro que x é cosseno, beleza? Ok. E aqui, para esse aqui, o y é seno. Logo, se o eixo y é o eixo vertical, então tudo que for do quadrante de cima, dos quadrantes de cima, são positivos. Tudo que for dos quadrantes de baixo são negativos. Contrário do cosseno, que é o eixo x, é a horizontal. Então, a horizontal, como é que você considera? Os da direita são positivos e os da esquerda são negativos, certo? Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Eu sei que o 30 relaciona com o 330, que relaciona com o 210, que relaciona com o 150. O valor no caso, cosseno desses caras, o cosseno de 30, o cosseno de 330, o cosseno de 150 e o cosseno de 210 são todos iguais a meio. Mentira, raiz de 3 sobre 2, lembrem-se, cosseno de 30 raiz de 3 sobre 2. Eu sei o do primeiro quadrante, por isso que fala redução ao primeiro quadrante. A do primeiro quadrante é raiz de 3 sobre 2, certo? Como eles têm relação que eu mostrei para vocês através dos desenhos, são todos eles iguais. Ué, Humberto, mas espera aí, e o sinal? Exatamente. São iguais em valores absolutos. Em sinal você tem que tomar cuidado. Quem que está para o lado direito? 30 e 330. Então, esses dois aqui têm valor o quê? Positivo. Valor para trás, 150 e 210. Então, aqui, o quê? Negativo. Então, para cada caso, é um caso. Vou fazer um exemplo, aí você tem as outras correspondências entre 45, 135, 225 e 315. E você também tem a correspondência entre 60, 120, 240, 300. Deu para entender? E aí você faz a mesma coisa, só toma cuidado com o sinal. Então, a nossa base é sempre 30, 45, 60, que são os ângulos notáveis. Vou fazer a mesma coisa aqui, por exemplo, nosso querido 45. Nossa base, estou trabalhando o seno. O seno de 45 é eixo Y, é o resultado que bate aqui, ó, ou aqui, tudo bem? Então, o seno de 45 tem o mesmo resultado em módulo que o seno de 135, que tem o mesmo resultado em módulo de seno de 225, que tem o mesmo resultado em módulo do seno de 315. Perceba, peguei esses caras aqui, ó, exatamente aqui. Pera aí, vou destacar aqui. Então, no caso 45, 135, 225, 315. Todos eles têm o resultado em módulo igual. Em módulo igual a quanto? Sabemos que o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Porém, né? Valores positivos para cima. Quem está para cima é o 45 e o 135. Quem está para baixo, 225 e 315. Com isso, a gente consegue resolver os desafios que me foram propostos. Como? Vou reduzir tudo isso para o primeiro quadrante. Como? Galera, eu tenho aqui para resolver seno de 1110. Como que eu faço? Primeiro, divido 1110 por 360 para descobrir quantas voltas deu. Porque se passou de 360, deu mais de uma volta. Então, eu tenho que 1110 dividido por 360 dá exatamente 3, alguma coisa. Mas eu preciso saber o resto. Qual é o resto? Se 3 voltas dá 1080, né? Para 1080 chegar em 1110, eu tenho um resultado exatamente de 30. O que significa isso? Que ele dá a volta, dá a volta, dá a volta para depois chegar exatamente no 30. Então, foi de fato reduzido para o primeiro quadrante, ou seja,
o seno de 1.110 vai ter exatamente o mesmo resultado de seno de 30. Seno de 30 todos nós sabemos que é meio, beleza? Então, perceba que seno de 1.110 igual a meio, ok? 0,5. Então, o primeiro desafio, que aparentemente era muito difícil, conseguimos fazer. A mesma coisa é com esse carinha aqui. Tangente de 960, eu tenho o seno e o cosseno para analisar, né? Porém, eu preciso de analisar o número em si. O número que eu estou trabalhando é o número 960. 960, se eu divido isso por 360, vai dar exatamente 2. 2 vezes 36, 72. 72. Para chegar a 96, dá exatamente 64, é isso? Ok? 96, 960 dividido por 360, dá exatamente 2,6, 2. 36 vezes 2, 72, para diminuir de 96, dá exatamente 24, ou seja, o resultado 960, ele tem o mesmo resultado de 24. Esse exercício aqui serve para mostrar para vocês que eu consegui reduzir, porém eu não cheguei num valor notável, que é 30, 45, 60. Então, não tem como resolver mesmo assim. Ou seja, uma questão dessa, ele teria que me dar valor referente ao 24 graus, que eu não tenho, certo? Então, só quis mostrar para vocês a questão da redução. E para finalizar, vamos criar um novo exercício aqui. Por exemplo, só um minuto. Por exemplo, 1035. Cosseno de 1035. Beleza? Cosseno de 1035. 1035 é um número muito grande. Tenho que dividir por 360 para ver quantas voltas ele deu, né? Dividido por 360 dá 2 voltas completas, mais um pouquinho. 2 voltas completas dá 720. 1035 menos 720 dá exatamente 315. Ou seja, o valor do cosseno de 1035 é igual ao valor do cosseno de 315. Aí você vai lá no seu desenho e verifica. Por exemplo, no eixo do cosseno aqui, analisando o cosseno aqui, embora você pode analisar nos dois, né? Gente, cuidado. O cosseno de 315, sabemos que ele é laranja aqui, tá relacionado com laranja. O 315 está associado unicamente com o 45 do primeiro quadrante. Então, reduzi, fui para o primeiro quadrante, certo? Perceba o seguinte, estou analisando cosseno. Cosseno, todo mundo que está embaixo e em cima aqui, nesses quadrantes primeiro e quarto, eles têm valores positivos. Ou seja, o valor do 45 está exatamente no sinal de mais. Beleza, ele é positivo. O 315 também está no sinal de mais. Então, ou seja, além de ter um valor modular igual valor, né? Valor numérico, eles têm o mesmo sinal. Então, o resultado é o mesmo resultado do cosseno de 45, que é conhecido como raiz de 2 sobre 2. E é isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês. Se inscreva, compartilhe, deixe seu gostei. Tamo junto.